O TDAH a gente tem que lembrar que é aquela questão que você tem excesso de pensamento numa velocidade maior e acaba dando uma hiperatividade mental. É transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Todo TDAH tem uma hiperatividade que é mental. O que acontece? Você tem excesso de pensamento numa velocidade maior. É como se fosse um carro acelerado. Então, como você não consegue parar esse carro, você não consegue parar para se concentrar. Não tem cérebro perfeito, tá? Vamos partir do princípio, gente, que não tem um cérebro perfeito. Se tiver, eu costumo dizer, se um dia eu achar um cérebro perfeito, bate ali todos Ensina os nós. Não, eu chamo de Deus, amor. Sai correndo, beija a pessoa, me ajoelha e fala, eu não sabia que você tinha essa cara. Então, assim, não existe o cérebro perfeito. Todos nós temos os nossos pontos positivos e o nosso lado negativo. Só se torna uma doença, um transtorno, quando isso traz muito prejuízo. Seja nos relacionamentos, seja na profissão. Então, assim, não vamos patologizar tudo. Não vamos tornar tudo patológico. Tá. Entendeu? Todos nós podemos compreender, por exemplo, você conta uma pessoa, porque a pessoa é obsessiva. Todos nós, de vez em quando, temos uma coisinha obsessiva, uma música que gruda na cabeça, geralmente é ruim, né? Por isso que a gente pode entender os outros, porque não tem um cérebro perfeito. Então, quando você me fala uma dor sua, eu posso falar, pô, interessante, isso é interessante. Agora, isso não quer dizer que eu tenho todas essas doenças. Não existe isso, gente. Uma das coisas mais importantes é começar a fazer script. O que é script? Eu pauto hoje o meu dia de amanhã. E despertou, querido, você vai fazer o que está lá como primeira opção. Você começa a dar hierarquia no teu dia, senão não funciona. O TDAH a gente tem que lembrar que é aquela questão que você tem excesso de pensamento numa velocidade maior e acaba dando uma hiperatividade mental, que pode vir acompanhada de hiperatividade física ou não. Condição sine qua non é excesso de pensamento. Um cérebro que vive em excesso de pensamento é como se fosse um motor de carro que vive numa velocidade acima da média. É como se esse motor pudesse esquentar e, ao esquentar, ele pudesse pifar. As comorbidades mais comuns de quem tem déficit de atenção costumam ser transtornos de aprendizagem, né? A gente sabe são mais comuns todos. Não sei se é o mais comum, mas assim, é bem provável que ocorra porque a dispersão, essa desatenção ou a própria inquietação, ela leva uma dificuldade em algumas matérias. Às vezes não, mas em geral o déficit de atenção ele tem uma dificuldade em algum tipo de matéria porque ele não consegue focar, né? Se focar, porque ele fica o tempo todo derivando outros pensamentos durante a aula. Quer dizer, o aprendizado tem que ser um aprendizado muito mais lúdico para poder prender essa atenção. Então, assim, a gente sabe também que tem um percentual de pessoas que têm TDAH que tem associado também a dislexia, que é essa disfuncionalidade na hora da leitura, né? Da linguagem escrita. Então são pessoas que têm dificuldade de ler. E esse ler acaba fazendo com que eles não consigam ler um livro, não consigam ler uma matéria. Eles precisam muito mais de fazer gráficos, transformar o que seriam as letrinhas em coisas visuais. E a própria falta de concentração, né? Para a pessoa poder fazer uma leitura melhor. Então, assim, mas quando você o TDAH não é uma coisa que acaba na infância, né? Porque, antes de tudo, é um funcionamento cerebral. Se é um funcionamento cerebral, ele persiste durante a vida adulta, ele não muda, né? Ele aprende, na realidade, o déficit de atenção aprende a controlar alguns sintomas e parece, se ele for bem sucedido, parece que some, mas nunca some. É um cérebro ruidoso ali o tempo todo nessa hiperatividade mental. Então, o que a gente vê é que esse excesso de pensamento, excesso de atividade cerebral, em geral, dá comorbidades mais comuns, que são os transtornos de ansiedade. Por quê? Porque cria uma inquietação mesmo. Então é muito comum o déficit de atenção desenvolver TAG, transtorno de ansiedade generalizada, serem pessoas muito ligadas em várias coisas, não conseguirem relaxar, ou então pânico. E também pode ocorrer de alguns, tentando aquele excesso de organização, fazer alguns sintomas que lembram o toque.
naquela tentativa de se organizar, de fazer uma agenda, de querer. cuidar, É como se ele precisasse, às vezes, de um pouquinho de obsessividade para tentar fazer uma estrutura de organização. E algumas vezes eles erram ali na mão. Porque, assim, como o déficit de atenção, a hiperatividade mental, ela praticamente traz um nível de ansiedade maior pela hiperatividade, o que acontece é que depois desses transtornos que ele já tem um nível de ansiedade mais alto, ele pode bater no pânico, ele pode bater na ansiedade de comida, na insônia, ele acaba deprimindo. A depressão do déficit de atenção não é uma depressão de essência depressiva, é uma depressão de exaustão. A gente chama da exaustão. Esse cérebro, exatamente esse motor que acelerou demais, esquentou e aí é como se ele capotasse. Né, no excesso de pensamento e também no cansaço físico. Então, eu costumo dizer que a comorbidade da depressão por déficit de atenção é uma depressão que a gente chama de exaustão. É uma exaustão mental e física. O déficit de atenção, ele antes de ser uma doença, é um tipo de funcionamento cerebral. É aquele jeito que o cérebro se organiza nessa hiperatividade. O borderline é um transtorno de personalidade, ou seja, ele também vem desde muito cedo. É o transtorno do excesso de sentimentos, do excesso de emoção. O TDAH é o excesso de pensamentos. Então, assim, não há uma comorbidade entre déficit de atenção e borderline. É muito difícil, porque são essências diferentes, são diagnósticos primários muito diversos. E eles vêm desde cedo. O que acontece é que muitos borderlines, às vezes eles ficam muito desfocados. Eles perdem o foco, eles perdem o rumo. Mas não por excesso de pensamento ou desatenção, porque eles capotam emocionalmente. Então, se eles não estão bem emocionalmente... É um outro tipo de comportamento. É um outro tipo de desinteresse ou de perda de foco, de perda de objetividade. Não é por esse excesso de funcionamento mental, é pelo excesso de funcionamento emocional. Então é muito comum um border ser geralmente uma pessoa brilhante, um aluno brilhante, não dá o menor trabalho. Aí ele entra ali na adolescência, começa aquela fase de paixonites, de a primeira paixão, ele muda totalmente. Ele começa a dar problemas de aprendizado que ele não tinha. E aí isso vai se caracterizar, porque são brilhantes, os borders são brilhantes, eles são intensos, são muito inteligentes, porque eles fazem tudo com muita paixão. Mas aí na hora que ele está apaixonado pelo trabalho, ele é capaz de ser o melhor funcionário do mundo. De repente ele se apaixona por alguém e aí ele abandona o trabalho, como se ele não pudesse viver duas paixões ao mesmo tempo. Na cabeça dele não dá para ser bege, é como se tivesse que ser intenso, seja no trabalho, seja na paixão. Então é como se ele escolhesse uma paixão e ele segue aquilo. Então assim, eu discordo de borderline com comorbidade. Já o TDAH, ele também tem muita intensidade, mas ele tem intensidade não pela questão emocional, pela questão do interesse cognitivo por alguma coisa. Ele é mais leve, né? Não sei se é mais leve, os dois são intensos, mas por motivos diferentes. Um é pelo afeto, por buscar a não rejeição. O outro é por buscar um sentido da vida, um propósito. Ele vai lá, ele quer algo que dê tesão na existência dele, não necessariamente uma pessoa. Não necessariamente, pode ser uma ideia. Um TDAH se apaixona por uma ideia.